Bom, essa é a hashtag 2, em que a gente está discutindo a revisão, né, de como a gente pensa política. Então, o que eu estou trabalhando é a ideia do seguinte: quando a gente teve, dentro da ideia, né, dos ciclos de revoluções cognitivas, nós temos momentos em que você tem um forte poder das organizações sobre a sociedade, né, quando você tem o controle da informação e, por sua vez, esse controle da informação faz com que você tenha o controle da gestão e o controle da governança, você tem um desequilíbrio, né? Existe uma baixa taxa de empoderamento do cidadão consumidor e uma alta taxa de empoderamento das organizações, que é o que aconteceu nos últimos 200 anos, quando as atuais organizações, né, conseguiram dominar os meios de comunicação, conseguiram dominar as ideias na sociedade e, por sua vez, implantar os seus interesses na sociedade, né? Então, existia um desequilíbrio. O que a gente está começando agora, e não é só na política, a gente está começando agora um reequilíbrio com a chegada de uma revolução cognitiva, que é um reequilíbrio entre o poder do cidadão consumidor e o poder das organizações. Toda vez que isso aqui se desequilibrar, né, você vai aumentar a população e o modelo de representação e o modelo de pressão da sociedade sobre as organizações não funcionar, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma revolução cognitiva que vai reintermediar a informação e as ideias para reequilibrar esse poder, né? Então, muito mais do que uma luta, né, que a gente estava trabalhando no século passado, né, que era uma luta, né, dos trabalhadores contra os patrões, na verdade, eu acho que se a gente for olhar desde a história do ser humano, lá do início, você vai ver que sempre a luta que existe, todas as lutas que existem, né, é o conflito entre as organizações e o consumidor e o cidadão. Sempre vai haver esse conflito, porque as organizações tendem a defender os seus próprios interesses na sociedade e a sociedade tende a não querer que esses interesses daquelas organizações se sobreponham ao coletivo. Então essa é a tensão que existe, muito mais do que a tensão entre o trabalhador e o patrão. E sempre vai ter isso, tanto que quando a gente foi para um outro modelo, o modelo soviético, também se viu essa tensão entre as organizações que se apoderaram daquelas estruturas e o cidadão que não se sentiu representado naquelas estruturas, né? Ou seja, aquilo começou, as pessoas começaram a se locupletar dessa situação para isso. Eu acho que nesse ponto, quem vai ajudar a gente a repensar a política, que é uma etapa que a gente passou, foi o divisor de águas foi o Freud, né? Por quê? Porque quando o Freud diz que a gente tem um inconsciente, quando o Freud diz que o ser humano ele não é único, ele é pelo menos dois, ou seja, existe um ser humano que tem um determinado tipo de máscara na sociedade, aparece de uma determinada maneira, existe um lado inconsciente, né, que trabalha de uma outra maneira, a gente pode até dizer que tem um lado que tem o instinto de vida, o instinto de morte, tem um lado que quer coisas boas e tem um lado que quer coisas ruins, digamos assim, né? Então o que acontece? Ele colocou uma complexidade nesse processo. O ser humano ele é complexo e o ser humano ele é dois, né? O ser humano ele está internamente em contradição. Quer dizer, a contradição não está do lado de fora, a contradição está do lado de dentro. Que é o grande erro que a gente teve, né, agora recente, né, dessa visão da esquerda redentora e que existem pessoas que são acima do bem e do mal porque estão fazendo uma luta política. Eu vou falar sobre isso na terceira hashtag. É isso aí.